dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Que Nos Une Podcast, um podcast que é um espaço de diálogo para sermos compreendidos e compreendemos. Num oferecimento dos colégios Univap Centro, em parceria com a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Oi, gente, que prazer estar aqui de novo com vocês. De verdade, é sempre um prazer, assim, enorme estar conversando com vocês agora nessa nova modalidade que é o vídeo, né? Agora vocês podem me ver, podem nos ver, né? E vamos apresentar nossa locutora aqui nova, né, Laura? Oi. Por favor, quem é a Laura? Eu sou a Laura, eu gosto muito de cinema, eu odeio berinjela, isso. Comida favorita, então, vai. Estrogonofe. Estrogonofe, de frango ou de carne? De frango. Ah, óbvio. pelo amor de Deus, né? Ainda bem. Então, hoje o nosso episódio vai estar falando sobre a inteligência interpessoal, que é aquela inteligência que fica pautada mais em como você lida com o mundo, né, com o exterior. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje? Vamos. Ela que transpassa os vales do Nilo, percorre a era medieval, perpassa a era moderna e pousa aqui conosco na era contemporânea. Professora de História formada pela Unesp de Franca, mestranda em História Social pela USP, aventureira do teatro no ensino médio e minha ex-professora do Casdinho. Ela, e apenas ela, Jéssica Thaís. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Thaís? Bem eu tô, só que alguém pegou minha voz e saiu correndo. Estou extremamente rouca, mas eu estou aqui bem. Mas estamos aqui, né? A temperatura caiu em São Paulo, o que aconteceu, né? Bom, eu gosto de frio, então... Não, também gosto, mas daí rouba a nossa voz, fica difícil, né? Ainda mais de professor. Então, É um bônus. mas caramba, quanto tempo, né, que a gente não se Eu não vê. lembro a última vez que eu te vi, eu não lembrava. Foi no período que começou a pandemia, né? Porque tava tendo aula no CAGE, começou as aulas online. Eu assisti, assim, os 2 primeiros meses, depois eu ignorei. A gente descobre essas coisas assim, né? Mas enfim. Era meu primeiro ano de Casdinho e eu nem prestava atenção, tipo, nas aulas online. Ah, mas depois quando eles mudaram a organização ficou um pouquinho melhor, né? Sim. É. A gente gostava mais também. É. Quando teve a volta às aulas presenciais, todo mundo chorou. Os alunos viam os professores, eles choravam, tipo, abraçava a gente chorando, eu, claro, abraça, chorando, bonitinhos. Porque de verdade, né? Foi um período, assim, difícil Sim. para a história da educação brasileira, né? Eu acho que educação do mundo todo. Isso que eu ia falar. E, na verdade, a inteligência interpessoal, ela pega muito essa questão da própria educação, né? Do educador, Sim. do professor. A gente tem exemplos dentro da inteligência interpessoal dos terapeutas, dos professores, até líderes religiosos, né? Porque é a questão de você conversar com o outro, você saber expressar o que você quer expressar para o outro, né? Sim, quando eu li o que vocês me mandaram, um roteirinho, eu conversei com meu marido, que também é professor, formado pela Unesp. Nossa, é junto lindo, comigo. perfeito. Ele é lindo, perfeito mesmo, mas eu sou, né, suspeita. E eu lembro que quando a gente se conheceu, ele é muito bom em exatas e humanas, e esse combo é difícil, né? E eu só de humanas. E ele falou pra mim, você é boa em se comunicar. Normalmente as pessoas, elas conversam comigo, onde eu sento, as pessoas conversam comigo. E não é do tipo, eu faço isso, é natural, Sim. de qualquer idade. Eu tava sentada ali no camarim com um monte de adolescente, tipo, mal conversando, trocando ideia e falando. É muito natural pra mim. Sim. E aí as pessoas se sentem confortáveis a falar comigo. Ele falou que ele não tinha isso, aprendeu a ter comigo. Então é legal esse ponto. É muito legal essa questão de combar também, né? É. Vira um combo, Sim, o amor é um combo, né? Ah, não, relacionamento, gente, a gente pode falar sobre relacionamento se vocês quiserem, mas é uma construção. Vamos chamar pra você para um episódio falar sobre amor na adolescência. Chama ele junto. Vamos! Ah, não, amor na adolescência, penho sou eu. Ah. Porque eu fui o primeiro amor da vida dele. Oh. Mas é verdade. Mas o amor, sobre amor chama nós dois. Ah, que belezinha. E eu acho que a gente pode pegar um trecho do livro para estar se baseando nesse episódio. Queria também estar mostrando para vocês esse que é o livro que a gente está se baseando do Howard Gardner. Uma pesquisa assim que ele fez e condensou nesse livro que ficou maravilhoso, de verdade, gente. Por mais que seja um livro, você olha assim, nossa, enorme. É uma bíblia. Mas, deixa. É um livro que você começa a ler e, na verdade, você se encanta. Porque, como o Howard Gardner escreve, é encantador, de verdade. Porque não é aquela leitura maçante, é uma leitura que você vai lendo e você fica, meu Deus,
que escrita é essa, sabe? Então, vamos fazer uma leiturinha? Você quer fazer ou quer que eu faça? Pode ir. Pode ser você. Tá bom, então. Vou dar enfoque nesse primeiro trecho da frase. Esta formação de um senso de eu é um projeto e um processo de importância primordial. A maneira da sua execução determinará se o indivíduo poderá funcionar com eficácia dentro do contexto social no qual escolheu, ou deve escolher, viver. É necessário que o indivíduo chegue a um acordo com seus próprios sentimentos, motivações e desejos pessoais, inclusive com os poderosos desejos sexuais que são seu quinhão, né? Ou seja, é o destino de todo ser humano passar por essa fase, assim, né? Puberdade e tal. E daí, completando, né? Por ter passado da puberdade. Então, é bem possível que hajam problemas contra os quais lutar durante este estressante período no ciclo vital. Se vocês forem pegar, na verdade, esse trecho, ele tem muito a ver tanto com a inteligência interpessoal, mas também com a intrapessoal, né? Se conhecer. O início tá falando, né? Um senso de eu. E é muito interessante que no livro do Howard Gardner, ele constrói essas duas inteligências juntas, num capítulo junto. Porque ele coloca que a inteligência interpessoal não tem como ela existir sem a intrapessoal e vice-versa. Exatamente. Porque é aquela questão, né? Como que você tem que se conhecer para expor o que você tá sentindo, o que você pensa, né? Sim. Enfim. Você não fica raso. Exato. Exatamente. Porque, nossa, dá pra se basear muito na questão do professor, né? Tipo, porque acho que dá pra pegar o exemplo, você numa formação, agora você tá fazendo mestrando. Gente, sim, eu tô fazendo mestrado. Nossa! Eu tô na reta final. Tá na reta Tô final? na reta de escrever. Nossa. Só falta a parte de escrever. Força. Mentira, eu tô escrevendo. Mas vai dar certo. Sambando entre duas escolas, casa, 2 cachorros, marido e um mestrado. Daí a gente pega o exemplo também do centro, né? A gente no final do vocês têm ensino um médio monte de técnico, ó, TCC também. É. Então, gente, corrido, é a vida, sei lá vi. Mas dá pra se basear nisso porque eu acho que o professor ele tem um papel não só na questão do ensino, por exemplo, no seu caso, o ensino da matéria de história, mas na construção do próprio indivíduo, né? Muito. Até porque, eu não sei se você sabe, eu não dou aula só de história. Pro fundamental, você não sabia? Não. Pro fundamental eu dou Senil. história e filosofia e pro ensino médio sociologia também. Nossa. Sim, é multi. Multi. As habilitações rolaram durante a graduação. Mas eu, principalmente nas aulas de filosofia, eu trabalho muito esse senso da criança ela ser crítica, não crítica, tipo, vou criticar a roupa do amiguinho. Não é esse senso crítico que eu quero construir nos meus alunos. E nas 2 escolas em que eu trabalho, eu tenho um livre-arbítrio para trabalhar isso, pelo menos. Entendeu? É mais tranquilo. Mas porque eu quero que eles reflitam, porque senão são crianças que só recebem. E cadê você, né? Aí os feedbacks que eu recebo de quando eles vão pro ensino médio, etc., são bons. Sim. É essencial, né? Essa parte do pensar. Sim. Quem sou eu? O que sou eu? O que estou fazendo aqui? A crise né? existencial. Eu adoro. Porque, nossa, é difícil, né? Porque você trabalha isso com as criancinhas já, né? Eu Antes do trabalho ensino médio? filosofia no 6º ao 9º, Sim. só. 6º ano, filosofia. E, sim, e é engraçado, no 6º ano é muito... Elas são muito travadas. Então, eu literalmente, em uma das escolas, eu pego elas e levo elas pra fora e falo, o que vocês enxergam? Aí eles ficam, como assim enxergar? O que vocês estão vendo? Tentar ir além, né? Porque eles, tipo, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Tá, e aí? Que mais? Sim. São muito travados. Lembrei do mito da caverna, de Platão. Mas o Platão também, nossa. Nossa, o Platão, olha, o Platão é complicado. Críticas? Eu prefiro Aristóteles. Mas, enfim, eu prefiro Ari. Tudo bem. Mas, enfim, Ó, não julgo. sem julgamento. Quer começar com a primeira pergunta? A gente separou umas perguntinhas, ó. Sim. Hora do milhão, valendo R$1 milhão. Gente, Se souber responder. a primeira eu sei que eu O lembro. Howard, ele fala sobre o desenvolvimento da inteligência interpessoal. Desde os primeiros meses de vida, já como você falou, né, do 6º ano, que eles estão mais travados, assim. Sim. Porque que eu pensei quando você falou, que é tipo uma coisa nova pra eles, Sim. é uma nova fase, né? Não é mais o tipo, que 5º ano, eles são tratados de um outro jeito, São. né? Digamos Eles assim. ganham mais independência. Sim. E pra você, quando foi o boom que você, tipo, pensou,
caramba. Eu lembro Esse que aqui. quando eu vi essa pergunta, eu achei muito legal, porque é uma pergunta que eu faço para os meus alunos. Aham. Eu conto a minha história, porque normalmente eu acabo me expondo, né? Claro que com reservas, eu não saio contando a minha vida. Mas quando eu era criança, porque eu sou de uma família tradicional, então mãe, pai, minha irmã 10 anos mais velha, meu irmão 1 ano mais novo. Sim. E tem o hiato entre a minha irmã e eu, e que minha mãe perdeu 2 filhos, eu fui, tipo, muito esperada. Minha mãe teve rubéola na minha gravidez. Nossa. Mas eu não sou surda por causa disso. E é genética. Então, só que eu sempre fui muito diferente da minha família. Eu sempre fui, tipo, minha família é eu. Sim. E eu lembro que quando eu tive o estalo de que eu existia, aí eu pergunto para os meus alunos, vocês tiveram esse estalo que você existia? Nossa, eu existo. Não só eu existo, como eu tenho escolhas, como eu tenho um pensamento. Eu lembro que eu tive isso por uns 6 anos, mais ou menos. Aí, filho, ladeira abaixo. Porque eu sempre fui muito crítica, muito curiosa. Eu acho que é um dos motivos que faz com que, mesmo sendo surda, eu consiga ler, falar, escrever normal, né? Tanto que Sim. as pessoas descobrem, elas acham que eu tô brincando. Então, mas aí foi isso. Aí foi mais ou menos com essa idade. Mas demorou, eu não tive filosofia na escola, né? Eu não tive nem no ensino médio. Eu só tive na faculdade. Foi diretão, assim. E eu, por ser formada em História, a graduação em História, minha cabeça funciona como historiadora. E eu fui quebrando isso na minha cabeça. Meu orientador foi de filosofia, meu marido faz mestrado em filosofia. Aí eu dou aula de filosofia, eu fui quebrando e cada vez mais eu fui me conhecendo. Sim. Não sei se faz sentido o que eu tô quebrando. Quebrando alguns paradigmas. Na minha cabeça faz sentido. Quebrando alguns paradigmas. Que é o que eu tento fazer com que as crianças quebrem logo cedo. Sim. Pra não ter que passar o que eu passei tão mais velho. É. E o autoconhecimento, ele vem com uma Sim. grande importância, né? Principalmente, assim, já no início, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu só fui ter filosofia, só estou tendo filosofia e sociologia agora no ensino Eu médio, também. né? Então, a gente vê a importância até no crescimento pessoal mesmo, né? Sim, e na interdisciplinaridade, né? Porque a história, a filosofia e a sociologia, elas dão mão, né? E é legal, como eu sou professora de história e de filosofia de algumas turmas, eu consigo sozinha fazer a ponte, né? Sim. E isso é muito interessante, Sim. né? Eu acho. Não, eu também achei. Ah, super. Mas, vamos pegar aí, né? Por que você escolheu ser professora? Sempre me perguntam isso e a minha resposta é eu não escolhi. Eu sempre quis. Naturalmente, eu acho que como eu sempre fui eu sempre me comuniquei muito bem, quando eu era mais nova, eu morava aqui no Urbanova mesmo, e na minha rua tinha 2 menininhas, uma até foi minha madrinha de casamento, né? Eu era mais velha, eu tinha 7, elas tinham 3, 4, eu fazia elas de escolinha. Então, eram minhas 2 aluninhas, tadinhas. Eu era muito mais brava nessa época do que hoje em dia em sala de aula, mas enfim. E pra mim era isso, eu quero ser professora. Só que quando eu entrei no meu ensino médio, que eu descobri o que era faculdade. Minha família não tem faculdade, né? Ninguém tem. Então, meus pais, ninguém me orientou. Você faz uma faculdade disso pra você ser professora disso. Então, eu não sabia como funcionava. Eu gostava muito de história já, desde o fundamental. Aí, no ensino médio, que eu descobri, então tem faculdade? Então, vou fazer uma faculdade de história. Vou ser professora. Qual a segunda opção? Letras. E a terceira? Pedagogia. O que será que eu vou ser? Né? Eu não me vejo, eu sou 100% realizada. Tanto que hoje em dia eu faço mestrado, e mestrado é um trabalho também, você fazer pesquisa. Eu adoro, mas eu sempre quis dar aulas. Sempre foi meu foco. Sim. Nossa, nessa parte, tipo, pega muito também, nossa, é inteligência interpessoal pura, sabe? Porque na minha infância, quando eu era pequenininho, eu acho até engraçado de lembrar, porque o meu avô, ele é pastor. E daí eu tinha muita influência dele e tal. Normal. E... O meio interfere, né? Sim. E daí eu ficava brincando de ser pastor, sabe? De comunicar, assim. E depois eu comecei a brincar de ser professor. Você gosta de se comunicar. Não é à toa que tô aqui. Olá, É, Brasil. Qual que é o denominador comum? É assim que fala professores de matemática, eu não sei, mas eu acho que é, né? Nossa, O denominador gente. comum Sou de humanos. Não A pergunta. plateia fez assim, então tá certo. A plateia. Tá bom. A plateia falou, Existe alguém de exatas. Existe alguém Existe, de graças não a sou Deus. eu. Ó. Não é ninguém daqui. Gente, Não é não daqui. somos nós, não somos nós. Mas e? Kaique batendo na gente depois. Ah, é. Mas, tipo,
Eu percebi muito isso, sabe? Dessa questão de, me comunicar. Nossa, como que é legal comunicar pro outro, como que é legal conversar Sim. sobre algo que eu gosto, sabe? Sim. Compartilhar o que eu Sim. gosto. Então, nossa, eu não sei se... E não só compartilhar o que você gosta, mas saber discutir, não na discussão de treta, né, de briga, mas saber discutir opiniões divergentes. Sim. Porque é aí que você cresce. Uhum. Porque se você ficar falando, eu gosto de X, eu também, a gente vai ficar falando de X eternamente. É legal? É claro que é legal. Mas ficar discutindo, que daí você descobre novas coisas, né? Sim. Por que o estrogonofe tem que ser de frango? Fala pra mim. Porque o de carne, ele fica aguado. O Kaique é meu marido, tá, gente? Também foi professor do Estevão, por isso que o nome dele está na mesa muitas vezes. Ele diria que tem que ser vegetariano, porque ele é vegetariano. Pronto, o vegetariano. Acabou a discussão, Pronto, é acabou. isso. Bom, Mas falando disso, puxando, né, de você ser professora, como foi o seu primeiro contato na sala de aula? Eu lembro de 2 momentos. Um na graduação, quando eu entrei na Unesp, a Unesp é bem rica de vários grupos de estudo e grupos de atuação. No meu primeiro ano, eu entrei num grupo que chamava NEACE. E nesse grupo tinha um professor de pedagogia da educação até, o professor, ele orientava os alunos a fazer um trabalho em escolas estaduais. Acabou sendo uma escola que eu fiquei a graduação inteira, fiz estágio lá, e lá em Franca. E essa escola, na época que eu fiz estágio, não era o estágio, na época que eu estava nesse grupo, em 2012, hoje em dia eles não têm mais isso, porque, né, vocês vão entender o motivo. Era uma sala que eles pegaram todos os alunos que eles consideravam problemático, palavra deles, e colocavam. Simples assim? Do 6º ao 9º, estavam aquelas crianças lá. Meu Deus. Eu sei. Aí, levava, nós, éramos em 5, foi a minha primeira experiência. Só que a gente era carne nova, então eles gostavam, né? Era uma coisa diferente. A gente tinha mais paciência, né? Então essa foi a minha primeira experiência. Mas o choque foram as histórias. Eu atualmente não atuo na rede pública. Só sou professora de rede particular. Meu marido é da rede pública, então a gente troca figurinha. As histórias que as crianças da época, em 2012, me contaram eram absurdas. Então foi o primeiro choque. Porque eu nunca estudei em escola pública. Então eu sabia, mas uma coisa é você saber. Outra coisa, uma criança de 8 anos falar, professora, meu irmão tá com um ferro quente em mim. E aí, você faz o quê? Você fala o quê? E o irmão do lado, Então assim, tá. Você não tem o que fazer. Então foi o meu primeiro choque. Ela é professora de escola pública, tipo, de criancinha, assim. E, nossa, ela já ouviu coisas absurdas. Eu tipo, falei uma leve. absurdas mesmo, sabe? Que você, o professor, não pode fazer nada. Sabe? Tem que saber acionar as pessoas Sim, certas. a única coisa que você trabalho pode com- fazer é acionar. Mas você quer fazer uma coisa, você quer ajudar, mas você não pode, né? Sim. Diretamente não. Sim, né? Assim, tão diretamente. simples. Mas aí, essa foi durante a graduação. Depois de formada, eu voltei para São José dos Campos. E eu não estava num período tão bom. Eu lembro que eu decidi prestar o mestrado, porque durante a graduação os professores falavam, Jéssica, você tem então o dom da pesquisa. Eu ficava, não, eu só quero dar aula. Mas eu já sabia o que eu queria estudar. Eu falei, vou prestar, né, o mestrado. Eu fui dar aula, também voluntária, para crianças, para a escola da Embraer. E era de uma igreja, as crianças eram do bairro. Foi a minha primeira... E foi maravilhoso, nossa. Eu lembro que foi, tipo, a turminha, até hoje eu tenho eles no Instagram, já estão na faculdade, um tá na USP, é muito legal. Me senti velha agora, né, minha vida. Nossa, expôs agora, hein? Nossa, 30 aninhos, gente. Mas foi bem diferente, né? Então, porque eram crianças que queriam estar lá, estavam querendo estudar para a escola da Embraer, então era outra conversa. Foram essas 2 experiências que eu tive, iniciais. Continuando, né, tipo, você falou de alguns exemplos difíceis, né, como essa questão do aluno, do ferro quente, enfim. Você já passou algum perrengue por não saber expressar o que você sentia ou queria dizer, tipo, dentro da sala de aula? Sabe? Dentro da sala de aula, não. Não. Teve uma vez, esses dias não, mentira, foi em Esses maio. dias, opa! Quando eu tava muito doente, a voz estava pior e eu não conseguia falar. Aí eu lembro que eu fiquei tipo, meu Deus, me olhem, sabe? Mas também eles prestaram atenção e me deram atenção, mas eu nunca, não. Com o aluno não tenho dificuldade de me expressar, estranho, né? Fora da sala de aula, teve? Da sala de aula, já. Por mais que eu sou uma pessoa que, por exemplo,
Se eu tiver um problema com você, eu vou falar com você. A não ser que, tipo, seja um probleminha, que seja necessário. Sim. Mas se é necessário pra nossa relação no futuro, eu falo. Uhum. Eu não tenho problemas em falar. Uhum. Só que existe meu tempo. Aí, às vezes, eu fico guardando, aí eu falo do nada. É. Entendeu? Aí, isso eu já tô aprendendo a lidar. Porque é você lidar com você mesmo, né? Então, Sim. porque, né? É o assunto. Aí, hoje em dia, tá melhor. Sim. Mas em sala de aula eu não tenho. É mais fácil pra mim. Pra quem tem o dom, né? Gente, ó, modéstia à parte, mas que professora linda, Verdade. né? Misericórdia. Aí, gente, para. Eu vou Aí, puxar a vergonha. sardinha, deixa eu puxar a sardinha, vai. Mas você já teve alguma experiência em que um aluno teve uma crise de ansiedade ou Já. algo do tipo assim? Eu contei pro Estevão até. Ah, eu não vou citar nomes, óbvio, mas é... uma aluninha minha, ela estava fazendo a minha prova. Era a primeira vez que eles faziam a minha prova, então eles estavam ansiosos. Só que assim, eu não considero a minha prova muito difícil nem muito fácil. Normalmente, as minhas provas eu gosto de cobrar os conceitos e eles relacionarem os eventos históricos, não é decoreba, não gosto de decoreba. Eu tinha falado isso pra eles. E ela começou a chorar copiosamente no meio da sala. E ela é uma das melhores alunas que eu tenho. Eu tirei ela da sala e eu tinha que ir para outra sala aplicar a prova. Aí o que eu fiz? Tirei ela da sala, a melhor amiga que já tinha terminado a prova, falei, pode ir no banheiro com ela. E foi banheiro as duas. Levei as provas para outra sala, pedi para a monitora ficar, fui no banheiro até ela. E eu tenho transtorno de ansiedade. Então eu sabia o que fazer, mas é por isso. Eu tenho transtorno de ansiedade, a minha ansiedade é extremamente controlada, por causa de psicólogos, psicóloga especificamente, uma maravilhosa. Então eu sei o que fazer. Cheguei, abriu, eu nunca esqueço, eu abri o negócio do banheiro, falei pra amiguinha dela voltar, falei, X, vai, vamos respirar? Primeiro eu deixei ela chorar, chorou na minha blusa, chorou, deixei pra fora, falei, vamos lá, expira e inspira. Foram umas 3 vezes e levei ela pra fazer a prova na outra sala, ela fez. Essa foi uma das, eu já lidei com outras situações, mas essa foi, porque dava pra ver que ela tava tendo crise. Sim. Sim. Aí eu soube lidar porque eu tenho. É. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né, mas enfim. Um pouco dos dois. É um pouco doido. E Querendo ou não, só pra fazer um comentário, tipo, por mais que seja algo ruim, te ajudou nesse momento, E ajudei né? ela, né? Eu sei que tem gente que não faria isso, né? sim. Mas eu sou assim, eu não consigo. Né? Eu entendo. É isso que Chama eu ia falar. empatia. É, que caminha junto com a inteligência interpessoal e a intrapessoal. E principalmente que você tem a ansiedade. Então você Sim. entende o lado Eu me dela. ponho- A empatia, né? Tem um vídeo muito bom, posso mandar pra vocês depois, que explica bem o que é empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. E pra você colocar no lugar do outro, você tem que sentir algumas coisas que não necessariamente vai ser bom pra você. Mas vai ajudar pra você entender. Então, pra mim não é gatilho lembrar como lidar com a ansiedade, mas tem gente que é. Sim. Mas mesmo assim, eu me abaixei, literalmente me abaixei e ajudei ela nesse aspecto, Uhum. com a empatia. Sim. E qual é o papel do professor nessa situação? Você acha, né? Tipo assim, um professor que não tem uma experiência como você, sabe? O que ele poderia fazer num momento desses? É, chamar alguém da coordenação, provavelmente. Que a criança se sinta confortável. Um dos motivos que eu entrei naquele banheiro foi porque eu sabia que ela se sentia confortável comigo. Entendeu? Eu conheço ela, sei que o feedback ia ser automático, pode entrar. Eu não vou invadir o espaço pessoal dela. Sim. Tem alunos que não sei se eu teria, sabe? Mas com ela eu sabia que eu tinha. Aí normalmente chamar algum amigo ou alguém da coordenação que ela se sinta confortável, entendeu? Pra ou ligar pra mãe, ou ligar pro pai, ou ligar pra amigo, ligar pra tia, tudo faz, entendeu? Pra daí lidar, esse é o papel de intermediário. Eu imagino isso pra mim. Comigo, com ela eu conseguia, eu já fiz o papel. Uhum. Sim. Eu acho que, eu não sei, né? No contexto da pandemia, a gente viu, né, uma alta crescente dessas crises de ansiedade. Mas a geração de vocês também, né? Sim. Sim. Porque agora é mais falado sobre. Sempre existiu, tá, gente? Se alguém tem dúvida, sempre existiu os transtornos mentais, tá? Só não eram conversados. Hoje a gente tem um espaço mais aberto Sim. para se comunicar Sim. sobre isso. A internet também ajudou muito nisso. Porque mais pessoas foram falar, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho depressão. Como que eu vou diagnosticar psicólogo? É. Sim. Faço psicólogos. Nossa, e fazendo até, tipo, uma ponte com a aula de projeto de vida, inclusive um abraço aí, Mariana. Beijo. Mas, porque a gente estava falando sobre essa questão das redes sociais, né? É bom
é bom ou tem um lado ruim também? Eu acho que tem um É um lado assunto ruim. perigoso esse. Mas tem um lado bom também, porque, por exemplo, conecta as pessoas, né? Mais pessoas falam sobre, por exemplo, ansiedade, por exemplo, depressão. As pessoas que partilham da empatia vão se ajudar, entende? Mas você tá... Então, eu vou ser a do mal agora. Tá bom. Você tá falando pelo ponto de vista de positivo, Sim. de pessoas que fariam isso, usariam a internet pra ajudar. Uhum. É perigoso? Sim. Tem gente que não. E você falar desse assunto, ele não é... Você abordar um assunto não é leviano, né? Não tem como você abordar esse assunto de forma leviana. Sim. É. Porque é isso que Pesamos lembrei o da rolê. aula, né? Não, lembrei da aula da Mariana, porque de verdade, né? A gente vê que é algo dual. Mas que a gente tem que aprender a lidar com a empatia, né? A gente, como você mesma disse, a gente se colocar no lugar do outro, Sim, né? é difícil, mas é Sim, necessário. muito isso que eu ia difícil. É um trabalho árduo, né? Sim. Mas é possível. Com certeza. Claro. E eu acho que posso pegar essa oportunidade para falar que eu já falei em alguns outros episódios, mas pro Howard Gardner, ele fala, nenhuma inteligência, você nasce com ela, você não pode desenvolvê-la. Você pode. Sim, eu né? concordo com ele. Eu acho que entra nisso, a questão da inteligência intrapessoal e interpessoal, que no caso aqui, a interpessoal, você pode aprender a lidar com o outro, né? Sim. Óbvio, é difícil? É difícil. Tem gente que vai ter uma dificuldade maior, tem gente que vai ter uma dificuldade menor, como é para logística matemática, como é para corporal sinestésica, enfim. E, nossa, é muito bom conversar, né? De verdade. Eu gosto muito dos episódios, tipo, pelo menos assuntos, né? da série de inteligências múltiplas, é um negócio muito gostoso a gente falar sobre conhecimento, né? Sim, sobre se comunicar, né? Sim, e também não ficar restrito, tipo assim, humanas e exatas. Que Até o porque Kaique elas não domina os são. dois. E nem é o que eu falo, o pessoal a filosofia é a mãe de todas as matérias, por isso, né? É dela que vem todas as matérias. Sim. A gente anda de mão dada, gente. Sim, Com as exatas também. exato. E é um negócio até louco, puxando o episódio de logística matemática, matemática já foi religião, né? Então é um negócio assim. O Pitágoras explicou o mundo através da harmonia dos números. Então, tá vendo? Eu só sei disso, eu não sei explicar como ele fez isso. Mas eu sei que ele fez A isso. história ela sabe. A história eu sei. A parte da explicação eu não faço ideia. Kaique deve conseguir. Não Sim. é a minha praia. Vamos chamá-lo para completar. Mas vamos partir para o nosso bloco, já quase encerrando, mas para dar aquele tchan, indicação cultural. Que a gente gosta de trazer uma indicação cultural para vocês, até um filme, né, assim, para descontrair sobre o tema. A gente pediu para Jéssica trazer aí uma indicação cultural. Então, vocês vão falar de vocês primeiro ou eu falo a minha? Pode falar a sua primeiro. Tá, eu pensei muito. E vamos lá. A geração de vocês está abrindo as portas para os animes. Então, é uma área que desde criança eu gostava, mas como na época que eu era criança não era tão abordado. Eu via Fullmetal quando era criança, eu li Sakura, eu via Dragon Ball, mas não era falado, então eu larguei mão. Quando eu comecei a namorar meu marido, ele era dessa área, desse momento dos animes. Hoje em dia eu tenho até uma tatuagem de One Piece. Então, assim, é um momento do anime. E eu pensei em indicar dois grupos. O primeiro, eu não sei se vocês conhecem, que é os filmes do... Gente, deu um branco agora, olha isso. Da Viagem de Chihiro. Sim. Ai, nossa, Chihiro. Não vou lembrar. Calma aí. Nossa, o Kaique vai me matar. Eu amo os filmes dele, eu esqueci. O Miyazaki. É Miyazaki? Acho que é Miyazaki. Lembrei. O Estúdio Ghibli. Isso. O Estúdio Ghibli tem vários filmes, eles trabalham cada um algum ponto diferente. E eles fogem, eles tentam fugir da indústria cultural. Isso é muito, muito, muito legal. Sim. E eu indicaria qualquer um desses filmes. Se você quiser ver alguma coisa mais leve, dá pra você ver Totoro, né? Totoro, não sei se vocês já viram, meu amigo Totoro. Sim. Alguém muito já fofo. viu? Não sei se vocês já viram, veja, é bonitinho. Mas, de anime, eu não terminei esse anime, porque eu preciso terminar esse anime. Mas depois que eu vi Given, eu e meu marido, a gente queria um anime que fosse mais dia a dia, mais tranquilo. E a gente começou a ver um que chama Piano no Mori, que fala de um menino que ele nasceu com a facilidade pro piano.
E mostra, trabalha amizade, trabalha talento, trabalha vontade, trabalha suas prioridades. Eu gostei muito, ele é muito leve, ao mesmo tempo que não. Então eu indico o Piano no Amore. Ninguém deve conhecer. Se alguém conhecer, deixa aqui nos comentários. Nossa, Porque eu quero queria anotar saber. isso. Oi? Eu Piano quero no anotar Amore. essa indicação. É maravilhoso! Só que o meu marido e eu, a gente resolveu ver The Walking Dead. Estamos na 9ª temporada, então a gente parou todos os animes, até One Piece. Então, Caramba, ó, não. a gente tá voltando Parou o One Piece. Em minha defesa, estamos em dia com One Piece. Além de 7 episódios só que faltam. Mas, sim, até One Piece. Paramos o mundo, no caso de The Walking Dead. Caramba, hein? Nossa, eu tô atrasada, né? The Walking Dead faz, tipo, 7 anos que as pessoas viam, tipo, The Walking Dead 2022. Gente, ó, eu vou falar uma coisa que vocês não estão sabendo do drama, né? Porque a Jéssica tava na pandemia, gente, os stories dela era só One Piece. Eu vi entendeu? One Piece na pandemia, inteiro. Inteiro. Muito bom. Mudou minha vida, me salvou de crise de ansiedades. Não é à toa que eu tatuei, né? Sim. O Uruf mudou minha vida, gente. É sobre isso. Depoimentos? Depoimentos. Então a gente vai pra nossa indicação cultural também. Que é mó brisa. Que é uma brisa, é uma brisa. Eu acho que a grande gostei. parte dos filmes... Eu adoro filme assim. Sim, por isso que eu penso, nossa... Eu não sou tão fã de Alien, mas eu gosto de filmes assim. Sim, mas eu não sei, Pesados. eu acho que Eu tá gosto de filmes numa vibe mais, não sei, meio que... A Netflix, no geral, eu não sei, eu Tá. acho que tá numa vibe meio filmes, uau, não sei. Mas a nossa indicação é o filme A Chegada, que é um filme que a premissa dele, né, que os aliens... Tem um grupo de aliens que eles vêm pro planeta Terra, e daí... Das conversas, de comunicação entre os aliens e humanos, é esse? Sim, Ah, eu não vi. É aquele que, das imagens, eu não sei se Sim, você... eu Porque preciso eles ver. fazem tipo umas bolinhas, não Eu tô sei. aqui no meu celular pegando. pra mim. Mas e a nossa indicação cultural é essa porque, querendo ou não, o filme ele pautado nessa questão de saber se comunicar, saber você aprender a se comunicar com o outro, sabe? E com o outro sendo um ser de outro planeta, né? Literalmente. Literalmente de outro Literalmente. planeta, não é o seu amigo da sala ou que é meio Ah, louquinho isso da é legal. cabeça. Oi? Legal, quero ver o filme agora. Não, de verdade, gente, eu recomendo. Porque é um filme, como a Jéssica disse, é brisa. Mas, nossa, que filme lindo. E daí essa premissa, entendeu? Conversar mesmo. E eu acho muito interessante como que eles fazem o contato com os aliens, sabe? Sim. Tipo, Sabe o que você me lembrou agora? hum, Quando eu dou aula da chegada dos portugueses no Brasil, eu sempre recebo a mesma pergunta. Professora, como os jesuítas se comunicaram com os indígenas? Professora, como os jesuítas se comunicaram com os indígenas? E foi através de... Eles criaram uma própria, não língua, mas uma forma de comunicação deles. A gente conversar sobre ser saudável é outra conversa, tá? Mas enfim, eles conversaram dessa outra forma. É isso, porque é você, tipo, dois grupos completamente diferentes, né? sim, Sim. espelhos. Quem pegou, pegou. É. Mas, enfim. Enfim. Bom, a gente vai caminhando para a reta final, então. Esse episódio que foi, assim, maravilhoso. Gente, vou reforçar de novo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração a sua presença, Jéssica. Vim Ó, rouquinha. por favor, olha, volta pro CAGE. Volta. Eu vou voltar. É que eu saí do CAGVEST, eu dou aula para pré-vestibular desde 2000, desde que me formei. E aí ano que vem ele vai pro CAGVEST, mas eu saí do CAGVEST. Ó, tá vendo? Me abandonou. Mas tá bom, tá tudo bem. Ele falou, professora, você ainda tá no CAG? Eu falei, eu saí esse ano. Enfim. Mas é isso, então. Fica o convite para o próximo episódio. Continuem nos acompanhando. O link do nosso Instagram vai estar na descrição desse episódio. E é isso. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada a vocês são muito fofos. Obrigada. Todos vocês que estão aqui. Um prazer, viu? Laura tá com você aqui. Sim. Enfim, gente, é isso. Façam suas despedidas. É isso, adorei estar aqui. Espero aparecer mais vezes. Aparecerá. Eu acho que é só. Obrigada, gente. Eu gosto de falar, mesmo rouca, então. Eu gosto de conversar. E foi ótimo, gente. Enfim, é isso. Tchau, tchau.